Porque voltei a acreditar que Jesus morreu em uma cruz. Muito bem, quando eu me tornei testemunha de Jeová em 1980, eu estudei no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. E vejamos o que diz esse livro na página 141 a 143. Muitos frequentadores de igrejas usam uma cruz ou têm em casa um crucifixo. E em muitos edifícios de igrejas se encontram cruzes. Mas sabia que a cruz tem realmente uma origem pagã? Mas não morreu Jesus numa cruz de 2 vigas? A Bíblia indica que não. Em Atos 5, verso 30 e 10, 39, tanto nas versões católicas como nas protestantes da Bíblia, disse que Jesus morreu num madeiro. Aí diz mais embaixo: não é normal prezar e adorar o instrumento usado para assassinar alguém que amamos. Quem pensaria em beijar o revólver usado para matar um ente querido ou em levá-lo pendurado no pescoço? Então veja, os argumentos são até interessantes, né? Que realmente a cruz tem origem pagã, isso é verdade, né? Lá em Atos 5:30 e 10:39 fala realmente que Cristo morreu no madeiro. Aí eles explicam que a palavra estauro significa estaca, né? Dão várias explicações para chegar a ensinar que Jesus não morreu na cruz, mas numa estaca. Muito bem. Agora, o que eu não sabia? O que eu não sabia era o seguinte: que a Torre de Vigia teve a cruz como um de seus símbolos religiosos por mais de 40 anos. Isso mesmo. Veja o que diz o livro A Harpa de Deus. Nós temos citações de várias literaturas, tanto de Russell como de Rutherford. Mas vamos citar aqui do livro A Harpa de Deus, que foi escrito por Rutherford em 1921. Então diz aqui na página 136. E Pilatos, mais justo do que os clérigos, colocou na cruz o sinal: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Então veja que colocou na cruz o sinal. Então fala na cruz. Na página 140 diz: quando Jesus morreu na cruz do Calvário, então veja, acreditando que Jesus morreu na cruz. Na página 142 diz: o preço do resgate foi fornecido na cruz. A cruz de Cristo é a grande verdade fundamental do arranjo divino, do qual irradia as esperanças dos homens. Então veja que aqui diz que o preço do resgate foi fornecido na cruz. A cruz de Cristo é a grande verdade fundamental no arranjo divino, do qual irradia as esperanças dos homens. Página 142. Né? Agora na página 141 diz: a cruz de Cristo é a maior verdade fundamental do arranjo divino, do qual irradiam as esperanças dos homens. Então, veja que Rutherford, ele acreditava que Jesus morreu na cruz e até exaltava aqui, né, a cruz como sendo uma verdade fundamental do arranjo divino, do qual irradia as esperanças dos homens, né? E a cruz de Cristo é a maior verdade fundamental do arranjo divino, do qual irradiou as esperanças dos homens. A maioria das testemunhas de Jeová não sabe que o logotipo da cruz e da coroa foi o logotipo oficial dos 40 anos da revista A Sentinela, removidos em outubro de 1931. Então, durante 40 anos, né, a cruz e a coroa era o logotipo da revista A Sentinela. Então, isso foi até o ano de 1931. Na época que eu batizei, eu não sabia dessas coisas. Eu não sabia. Eu acreditava que a Torre de Vigia sempre tinha acreditado que Jesus não morreu na cruz. Mas aí depois que eu saí, aí é que eu fui observando, né? No livro Raciocínio,
a base das escrituras, né? Na página 99, diz o seguinte: porque as publicações da Torre de Vigia mostram Jesus numa estaca, com as mãos acima de sua cabeça, e não na cruz tradicional. A palavra grega traduzida por cruz em muitas versões modernas da Bíblia é stauros, no grego clássico. Esta palavra significa meramente uma estaca reta, ou poste. Mais tarde, veio também a ser usada para uma estaca de execução com uma peça transversal. A The Imperial Bible Dicionário reconhece isso dizendo: a palavra grega para cruz, stauros, devidamente significa uma estaca, um poste reto, um pedaço de ripa, em que algo podia ser pendurado ou que poderia ser usado para estaquear, cercar um pedaço de terreno. Até mesmo entre os romanos, a crux, da qual se deriva a nossa cruz, parece ter sido originalmente um poste reto. Então aqui mostra, né, que stauros significa estaca, mas mostra também que, com o passar do tempo, stauros passou também a significar uma peça, uma estaca com uma peça transversal, ou seja, com a cruz, né? Então ele mesmo admite que isso aconteceu durante o tempo, né? Agora veja bem, a cruz era um instrumento de tortura e morte usado durante o tempo do Império Romano. Isso a história mostra, sendo usado para aplicar a pena de morte a indivíduos que eram condenados pelas autoridades. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, os romanos acabaram por banir esta forma cruel de punição. Então a história mostra que realmente a cruz foi usada pelos romanos para matar pessoas. Agora, interessante o que diz o livro Fé e Escritura, na página 59. É verdade que o vocábulo estauro significa inicialmente uma peça vertical de madeira, mas logo depois referia-se a ambas as peças de madeira conectadas, usando a parte por descrever o todo. Usando a parte para descrever o todo. Cristo não carregou a peça vertical de madeira, conhecida como stauros pelos gregos, mas antes o patíbulo. Os evangelistas empregam o termo cruz, stauros, para designar ambas as peças, a vertical e a horizontal. Portanto, quando dizem que Jesus carregou a cruz, estão se referindo ao patíbulo. Estão se referindo ao patíbulo, peça horizontal. Quando se diz que ele foi crucificado na cruz, estão se referindo a ambas as peças. Muito interessante essa explicação. Agora veja bem. Então, conforme mostra, né? Jesus não carregou a cruz como nós a conhecemos. Ele carregou o patíbulo, né? Patíbulo. Quando chegou lá no local, então já estava a outra peça, né? Fixada no chão. Então Jesus foi pregado no patíbulo, né? E depois então foi colocado na estaca, né? Que estava lá já pregado. Então formou a cruz. É simples de se entender, né? Mesmo sendo usado stauros, não tem nada a ver. Duas peças formam a cruz. Essa que é a realidade. As Testemunhas de Jeová negam desde 1936 que Jesus tenha morrido numa cruz. Esse conceito surgiu com o lançamento do livro Riquezas, do juiz Rutherford. Antes, porém, suas publicações apresentavam Jesus pregado numa cruz. Então veja, Rutherford só passou a ensinar que Jesus morreu em uma estaca a partir de 1936. Ele antes acreditava que Jesus morreu em uma cruz. No livro Fé e Escritura, na página 56, diz o seguinte: não é estranho que tivesse esperado 1900 anos para fazer surgir uma tal declaração sobre a morte de Cristo? Foi só a partir de 1936 que descobriram que Cristo não havia morrido numa cruz. Isto significa que os cristãos devem ser considerados estúpidos e ainda ignorantes e desconhecedores de
todas as escavações e antigos documentos que datam do século I da nossa era na Palestina e na Itália. Tais documentos provam que a cruz é aquela que desde sempre todos conhecemos. Além do mais, existe no Museu Nacional de Roma pinturas que mostram a cruz como a conhecemos. No sul de Roma achamos a forma da cruz nas ruínas de Herculano, destruída em 79 da nossa era. Então veja, a história sempre mostrou que Jesus morreu na cruz. Então, como que somente em 1900 anos depois aqui, Rutherford descobriria que ele não morreu numa cruz, mas numa estaca? Então veja, realmente não tem fundamento esse ensinamento. Agora vamos ver o testemunho histórico, que isso aqui interessa, né? Para a gente entender realmente o assunto. O testemunho de Joséfo. Joséfo, ele viveu do ano 37 ao ano 100, já ali perto dos dias de Jesus. E Joséfo diz: havia neste tempo Jesus, um homem sábio. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou à cruz os que o amaram no princípio, não o esqueceram. Então está em livros Guerras, livro 20, capítulos 8.356. Então veja, Joséfo, que viveu já ali, perto do tempo que Jesus foi crucificado, né? Ele é um historiador judeu e ele atesta que realmente Jesus morreu pregado na cruz. E tem São Justino. São Justino, que viveu até o ano 165. Ele nasceu no ano 100, né? E morreu em 165, já perto ali dos apóstolos. São Justino observa que Moisés, a orar com os braços abertos, conforme Êxodo 17, 10 a 12, era a figura de Jesus intercedendo pela humanidade, pregado na cruz. Está em diálogo com Trifão, capítulo 90, verso 4. Então Justino diz que Moisés orava a Deus com as mãos estendidas. Essa figura que imitava a cruz. De fato, o povo levava vantagem na guerra, não porque Moisés orava dessa forma, mas porque ele formava o sinal da cruz, pois era o nome de Jesus que comandava a batalha. Então veja bem. E também tem outro testemunho aqui, o de Tertuliano. Tertuliano viveu de 160 a 220. Ele diz: a forma da cruz era essencial para que por ela Josué pudesse ganhar a vitória. Tertuliano contra Marcião, capítulo 3, verso 18. Então veja, mais um testemunho. Tem Irineu também, que viveu de 130 a 202. Irineu de Leão, ele diz: a estrutura da cruz tem 5 extremidades, 2 no comprimento, 2 na largura e uma no centro em que se apoia o crucificado. Então veja, Irineu também testemunha que Jesus morreu na cruz. Irineu de Leão contra as heresias, capítulo 2, 24 e 24, capítulo 2, verso 24. Então veja. Então temos aqui o testemunho de Joséfo, Justino Marte, Tertuliano e Irineu. Então, apesar do testemunho destas pessoas que viveram no início do cristianismo, né? No início do cristianismo, em 1936 surgiu o Rutherford, né? Com outro ensino, afirmando que Jesus não morreu em uma cruz, mas sim em uma estaca. Então, em quem vamos acreditar, né? Se caldeus, fenícios, babilônios, egípcios e outros povos adotaram a cruz como símbolo religioso de suas crenças, né? Isso não invalida nem desmerece a cruz como símbolo de fé cristã, na sua forma e significado, porque era um instrumento infamante de tortura
e como tal poderia ter a mais estranha e exagerada origem. Quanto pior era a cruz entre os pagãos, quanto mais abominável era o culto que apresentava, mais apropriado foi ela como máximo instrumento de degradação para o sacrifício do Deus Jesus Cristo, que foi assim rebaixado e vituperado até o último grau da maldade humana, até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. Do livro Seja Deus Verdadeiro e Rutherford Mentiroso, de Abednego, Lisboa, páginas 126 e 127. Então veja, realmente, embora a cruz tenha origem pagã, mas o que isso tem a ver? Vamos supor que o Rutherford estivesse lá no templo lá do Pôncio Pilatos, né? Então Pôncio Pilatos ordenasse que Jesus fosse pregado na cruz, então o Rutherford chegar, não pode. Jesus não pode morrer na cruz porque a cruz tem origem pagã, pode matar ele de outro jeito. O que Pôncio Pilatos ia dizer para Rutherford? Né? Os romanos eram pagãos, então eles não tinham nenhum problema em usar uma cruz para matar aqueles que eles achavam ser criminosos, né? Agora, as principais provas de que Jesus morreu numa cruz está na Bíblia mesmo. Vamos ver aqui. João 20, verso 25. Embora na literatura da Testemunha de Jeová Jesus seja retratado com ambas as mãos unidas por um simples prego acima de sua cabeça, Tomé, porém, pede para ver o sinal dos pregos e não do prego, indicando assim que havia mais de um. Pergunta-se, onde está o outro prego? Veja então essa ilustração aí do livro, né? Meu livro de História Bíblica, na página 101, veja essa ilustração. Aí a gente vê que Jesus está com os braços para cima só com prego. Mas Tomé falou dos pregos, no plural, né? Mateus 27, 37, na literatura das testemunhas, a inscrição está acima das mãos de Jesus, quando a Bíblia registra que está por cima da sua cabeça. Então, se Jesus tivesse morrido com as mãos para cima, então a inscrição estaria acima das mãos. Mas como ele morreu com os braços abertos, a inscrição estava acima de sua cabeça. Essa que é a realidade. Então aí mais uma prova, né? Então, se abrirmos os braços de Jesus, encontramos dois pregos, um em cada mão, e a inscrição em cima de sua cabeça, contribuindo assim a literatura que nós observamos dos primeiros cristãos, né? E contradizendo o que diz as Testemunhas de Jeová, que é um falso ensinamento, né? Agora veja bem, a revista Despertai também diz o seguinte, a Despertai de abril de 2006, página 13, diz assim: deve-se venerar o instrumento usado para matar Jesus, que tenha sido uma única estaca reta de tortura, uma cruz, uma flecha, uma lança, que é uma faca. Deve-se usar tal instrumento na adoração? Então é interessante, né? Mais uma vez essa pergunta. Agora o padre Arthur Beth, ele deu uma resposta interessante. Vamos observar aqui o que ele disse. Bem, vamos devagar com esta argumentação pagã. Ele cita 1 Coríntios 1:23. A cruz, assim como a flecha, a lança, a faca, não causam mal por si mesmas. O mal surge do uso que delas se faz. A cruz é um dos símbolos do cristianismo. De acordo com a fé cristã, através da morte de Jesus na cruz e da ressurreição, todo aquele que crê pode obter salvação e a vida eterna. A cruz é um dos símbolos mais importantes do cristianismo, porque a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição são o sacrifício que possibilitam o perdão dos pecados e reconciliação com Deus. A cruz do Calvário diferencia-se da cruz dos gentios, porque, para os cristãos, ela expressa o amor divino para com a humanidade.
Se sou cristão e leio a Bíblia corretamente, a mesma me ensina que a cruz, que era instrumento de maldição para os judeus, converteu-se em símbolo de salvação e de amor para todos. Cristo quebrou o tabu dos pagãos, infundindo à cruz um conteúdo novo. Ela é agora, acima de tudo, símbolo de amor. Se é símbolo do amor, precisa estar presente no altar. Nenhum dos flageladores da época imaginava que Jesus estivesse na cruz por amor. Se Deus não fez o milagre de tirar Cristo da cruz, foi para dizer que a humanidade não pode ser salva a troco de louvores, de orações em línguas, de milagres e mais milagres, mas sim pelo amor gratuito de Cristo na cruz. É assim que a cruz é exaltada por São Paulo e colocada com destaque, não só nos altares, mas em todos os lugares mais especiais onde os cristãos vivem, se reúnem e celebram. Vemos lá nos livros e revistas, nas igrejas, escolas, famílias, repartições públicas, torres, cemitérios, etc, etc, etc. Cristo, abraçando a cruz por amor, converteu realmente este símbolo da morte em instrumento de vida e salvação, tirando o pecado de muitos, conforme Hebreus 9, verso 28, tirando igualmente o sentido negativo, pagão, do antigo madeiro. Deu-nos, pelo sofrimento da cruz, a maior prova de amor. A cruz, portanto, lembra-nos o quanto Deus nos amou e ainda nos ama. Não existe outro símbolo mais expressivo que nos recorde com tanta intensidade o amor de Cristo por todos nós. Ela é o símbolo do amor acima do sofrimento e da dor. Cristo crucificado não representa um pobre coitado, morto sem poder defender-se dos malvados. O Pai me ama, porque dou a vida para depois retomá-la. Ninguém a tira de mim, sou eu que a dou, disse Jesus. João 10, verso 17 a 18. Ou pensas que não posso pedir a meu Pai, e ele me enviaria nesse instante 12 legiões de anjos? Mateus 23, 53. Cristo é o grande voluntário. Desta forma, o que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, conforme 1 Coríntios 1, 23, tornou-se glória para São Paulo e para nós, conforme Gálatas 6, 14. O que era instrumento de maldição para os judeus, converteu-se em símbolo de salvação e de amor para todos. Cristo quebrou o tabu dos pagãos, infundindo à cruz um conteúdo novo. Ela é agora, acima de tudo, símbolo do amor. A palavra cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, verso 18. Se é o poder de Deus, por que ter pavor dela? Não usá-la? O escândalo da cruz já foi eliminado, conforme Gálatas 5, verso 11. Aldo Menezes diz o seguinte, no seu livro Por que Abandonei a Testemunho de Jeová, né? E também no seu livro Merecem Crédito a Testemunho de Jeová. O único e exclusivo objetivo de todas as objeções lançadas contra a cruz de Cristo é o de destruí-la e o de eclipsar a grande obra salvadora que Jesus consumou na cruz do Calvário. Quem realmente estaria interessado em rebaixar a cruz de Cristo e ofuscar sua obra redentora, se não o inimigo que foi derrotado na cruz, o diabo? 2 Coríntios, verso 4, capítulo 4, verso 4. Então, quem realmente não quer que as pessoas obtenham a salvação através do sacrifício de Cristo na cruz, é o diabo. O diabo é que quer ofuscar a obra redentora de Cristo, que foi realizada na cruz. Paulo disse, né? Mais longe
Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Filipenses 3, 18 e 19. Então, por que deixei de acreditar no ensino das Testemunhas de Jeová? Porque, além do testemunho de pessoas que viveram no primeiro século, né? Como foi o caso de Joséfo, como foi o caso de Irineu, Tertuliano, né? E muitos outros, a Bíblia também mostra. Ali, quando Tomé pediu para ver o sinal dos pregos, então não falou do prego, dos pregos, significa que Jesus morreu de braços abertos. E Mateus diz que a placa que foi colocada na cruz foi acima da cabeça de Jesus, e não acima dos braços, como se ele tivesse sido pregado só numa estaca. Então foi por isso que eu passei a acreditar que realmente Jesus morreu na cruz, que o ensino de Rutherford é falso. Aliás, Rutherford ensinou muitas e muitas falsidades. Nós vemos ali naquele livro O Mistério Consumado, né? São mais de 50 falsas predições, heresias, ensinos que é contrariamente ao ensino da Bíblia. Também nós sabemos que ele publicou o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, onde dizia que Abraão, Isaac e Jacó ressuscitariam em 1925. Uma falsa profecia. Ele até mandou construir uma casa chamada Bet Sarim, que significa Casa dos Príncipes, porque ele dizia depois de 1925 que os príncipes ressuscitariam no máximo em 25 anos. Ou seja, até 1950 os príncipes ressuscitariam. Então ele fez aquela casa para servir de um testemunho. E hoje nós sabemos que a Torre de Vigia já vendeu essa casa. E também ele chegou a dizer, em 1941, que faltava meses para acontecer a Guerra do Armagedon. Também foi ele que separou os cristãos. Em 1935, ele separou os cristãos em duas classes. Uma classe que vai para o céu e uma classe que vai viver na terra, onde a Bíblia não tem essa distinção. Então, Rutherford foi um homem que ensinou muitas mentiras, fez várias falsas previsões e não merece crédito. E somente em 1936 ele descobriu que Jesus não morreu na cruz, e sim numa estaca, é realmente dizer que todos os cristãos que viveram antes de Rutherford são mentirosos, que nenhum fala a verdade. E, no entanto, nós observamos que cristãos que deram a vida, como foi o caso de Justino, né, que deu a vida para defender o evangelho, morreu na fogueira, né, ele disse que Jesus morreu na cruz. Então é por isso que eu acredito, e porque a Bíblia também diz, dá evidências que realmente foi na cruz, porque a Bíblia fala que ele foi pregado com pregos, no plural, e não com um prego. E a placa estava sobre sua cabeça e não sobre suas mãos. Então é por isso que eu acredito hoje que Jesus morreu na cruz e não numa estaca. O ensino das Testemunhas de Jeová é falso. Essa é a realidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.